Existe um pecado que você comete diariamente e que você nem reconhece como tal. Um pecado que apaga a luz do seu rosto e sufoca a paz que você deveria ter em Cristo. Ele entristece o Espírito Santo que habita em você. Talvez você já tenha chegado a um ponto na sua vida em que sente um vazio profundo, uma angústia que não consegue explicar completamente. Você vai à igreja, canta os hinos, ouve a palavra, mas aquela comunhão que um dia tinha com Deus parece distante. E a pergunta que queima em seu coração é: por quê? O que aconteceu? Onde Deus se foi? Deixe-me te dizer algo com toda a ternura que consigo expressar. Deus não se foi. Você é que deixou a porta do seu coração entreaberta para um inimigo que você nem sempre consegue ver em primeiro plano. Um inimigo que trabalha na sombra, que sussurra desculpas no seu ouvido, que convence você de que o que está acontecendo é normal, é aceitável, é pequeno demais para importar. Há algo que preciso compartilhar com você hoje, e quero fazer isso não como alguém que julga, mas como alguém que também já caminhou por esse vale escuro. Porque conheço essa luta, conheço essa batalha que acontece entre o que você quer ser e o que você está se tornando. Charles Spurgeon, aquele gigante da pregação que influenciou gerações inteiras com seu fervor e sua profundidade espiritual, disse certa vez que um dos maiores sinais de maturidade espiritual não é a ausência de tentação, mas a capacidade de reconhecer a tentação antes que ela se transforme em pecado consumado. Ele entendia que o verdadeiro combate espiritual começa na mente, nas escolhas pequenas, nos momentos em que ninguém está vendo. E é justamente aí que mora o grande perigo. Porque os pequenos pecados, aqueles que parecem insignificantes, aqueles que você consegue justificar facilmente, são exatamente os que mais apagam a sua comunhão com Deus. A Bíblia nos diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olhe para essa palavra, entristecer. O Espírito Santo pode ser entristecido. Não se trata de Deus estar furioso com você. Não é sobre castigo ou rejeição eterna. É sobre tristeza. É sobre um coração que ama você profundamente, que deu seu próprio Filho por você, que habitou em você através do seu Espírito, ser entristecido pela sua escolha de caminhar longe dele. Quando você mente, mesmo uma pequena mentira que não faz mal a ninguém, você entristece o Espírito Santo. Quando você guarda rancor, quando você alimenta mágoa contra alguém, quando você recusa o perdão, você entristece o Espírito Santo. Quando você cede aos desejos da carne, quando você indulge em pensamentos impuros, quando você se deixa levar pela ganância ou pela luxúria, você entristece o Espírito Santo. E mais que isso, você apaga a luz que deveria brilhar em você. Você fecha as portas da sua comunhão. Você interrompe o fluxo de graça que deveria estar constantemente renovando sua alma e seu espírito. Spurgeon pregava que a palavra de Deus não é apenas doutrina ou informação. A palavra é um espelho. Um espelho fiel que te mostra quem você é de verdade, sem retoques, sem filtros, sem auto-engano. E quando você se olha nesse espelho e vê o reflexo de alguém que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, a reação não deveria ser defesa ou negação. Deveria ser aquela que a Bíblia descreve em Salmos 51:17. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A questão que você precisa se fazer hoje é simples, mas profundamente transformadora. Quais são os pequenos pecados que você tem tolerado em sua vida? Quais são aqueles hábitos, aquelas mentiras, aquelas escolhas egoístas que você consegue viver com porque você as racionalizou? Porque toda vez que você faz isso, você entristece o Espírito Santo que habita em você. E isso importa muito. Porque essa tristeza do Espírito não é um sentimento passageiro ou uma emoção sem consequências. Essa tristeza resulta em separação espiritual, em perda de discernimento, em confusão entre a vontade de Deus e os desejos do seu coração. Você deixa de ouvir a sua voz com clareza. Você deixa de sentir sua orientação. Você fica abandonado à sua própria sabedoria, que é sempre insuficiente. Por isso estou trazendo essa mensagem para você hoje.
porque você merece mais do que uma vida de negligência espiritual. Você merece experimentar a plenitude da comunhão com Deus, aquela que faz o seu espírito transbordar de alegria, mesmo nos momentos difíceis. Aquela que te sustenta quando tudo desmorona. Aquela que te torna um farol de esperança para os outros. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que precisava ouvir isso exatamente neste momento, inscreva-se agora no canal. Aqui trazemos pregações que vão direto ao coração das questões espirituais que você enfrenta, sem rodeios, sem superficialidade. Clique no sino para que você não perca nenhuma das próximas mensagens que virão. E se você quer aprofundar ainda mais essa caminhada de restauração espiritual, temos um recurso especial esperando por você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontrará o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai, sem pressa, sem performance. Apenas você e Deus caminhando juntos de novo. Agora quero que você compreenda algo que é absolutamente crucial para transformar a sua vida espiritual. Não basta reconhecer que existe esse pecado que entristece o Espírito Santo. Você precisa aprender a identificá-lo. Você precisa desenvolver a capacidade de ver onde ele está aninhado na sua vida, muitas vezes escondido debaixo de justificativas que parecem razoáveis. Pense comigo. Você acorda na manhã. Seu telefone está ali, esperando. Você abre a rede social e passa 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, vendo a vida dos outros, vendo o sucesso que não é seu, vendo a beleza que você sente que não possui. E conforme você scrolleia, algo acontece no seu interior. Um sentimento que começa pequeno, quase imperceptível. Inveja, comparação, descontentamento. Aquilo é pequeno demais para ser pecado? É apenas um momento do seu dia? É só uma distração inofensiva? Não. Aquilo é o Espírito Santo sendo entristecido. Porque quando você se coloca em comparação constante com os outros, quando você alimenta a inveja, quando você deixa o descontentamento germinar no seu coração, você está dizendo não ao contentamento que Deus oferece. Você está rejeitando a paz que poderia ser sua. A Bíblia é clara em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honrado, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é conceituado, se há alguma excelência e se há algo digno de louvor, nisso pensai. Perceba, a palavra te convida a pensar sobre coisas que elevam seu espírito, que engrandecem sua alma, que te aproximam de Deus. Mas o que você está fazendo? Você está alimentando sua mente com comparação, com inveja, com desejo de coisas que não tem. E cada vez que você faz isso, você entristece o Espírito Santo que gostaria de te encher com gratidão, com alegria, com contentamento. Ou considere isto: você está em uma conversa com um amigo, um colega, alguém próximo. Essa pessoa diz algo que toca uma ferida sua. Imediatamente, sem pensar 2 vezes, você responde com uma palavra afiada, uma crítica velada, um sarcasmo que machuca. No momento passa tão rápido que você quase não nota. Mas aquilo aconteceu. Você feriu alguém com a sua língua. E então, o que você faz? Você segue em frente. Você pensa, bem, foi só uma brincadeira. Ela entendeu errado. Não foi nada demais. Você, racionalizador para se convencer de que não foi errado. Mas sabe o que está acontecendo? Você está entristecendo o Espírito Santo. Porque a língua que deveria ser usada para edificar, para consolar, para trazer vida, você a usou para ferir. Tiago 3,6 diz: a língua também é fogo. É um mundo de iniquidade entre os nossos membros. A língua contamina todo o corpo e inflama a roda da criação, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Isso é poesia bíblica. Isso é uma descrição forte de como as palavras carregam poder. E quando você usa esse poder para magoar, você entristece o espírito que habita em você. Ou ainda, você está diante de uma situação em que poderia fazer a coisa certa, mas a coisa certa é inconveniente, é incômoda, exige coragem, exige que você saia do seu conforto. Então, você escolhe o silêncio, você vira para o outro lado. Você se convence de que não é da sua responsabilidade, que não é seu problema. Você vê alguém sendo injustiçado e não fala.
Você vê alguém caído e passa direto. Você vê alguém com fome de justiça e oferece indiferença. E aquilo que a Bíblia chama em Tiago 4,17 de: portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, para ele é pecado. Sim, não fazer o bem quando você sabe que deveria é pecado. E você o comete diariamente. Porque toda vez que você escolhe conforto ao invés de coragem, você entristece o Espírito Santo. Porque toda vez que você escolhe silêncio quando deveria falar, você entristece o Espírito Santo. Porque toda vez que você escolhe indiferença quando deveria agir, você entristece o Espírito Santo. E a verdade incômoda é que não são os pecados grandes que mais destroem uma vida espiritual. Não é o assassinato que você comete. Não é o adultério flagrante. Não é a idolatria aberta. São os pequenos compromissos. São os pequenos pecados que você tolera. São as pequenas desobediências que você justifica, porque aqueles você reconheceria imediatamente como pecado. Mas esses você consegue viver com eles como se não fossem nada de especial. Mas Deus não funciona assim. Deus não tem uma escala de pecados onde alguns importam e outros não. A Bíblia nos diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário é singular. Não importa o tamanho do pecado, a morte espiritual aguarda, a separação aguarda. E é por isso que reconhecer esses pequenos pecados é tão importante, porque até o momento em que você não os reconhecer, até que você não os chamar pelo nome, até que você não se arrepender genuinamente, você continuará entristecendo o Espírito Santo todos os dias. E aquela comunhão, aquela intimidade que você deseja ter com Deus, continuará fora do seu alcance. Mas há esperança, há sempre esperança, porque Deus não quer condenar você. Deus quer libertar você. E aquele que confessa seus pecados encontra perdão. Conforme 1 João 1,9 nos promete, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A questão agora é: você está pronto para esse encontro com a verdade? Você está disposto a se olhar no espelho e nomear aquilo que você tem tolerado em sua vida? Porque somente assim, somente reconhecendo, você poderá se arrepender. E somente no arrependimento genuíno, você encontrará aquela restauração que tanto anseia. E agora chegamos ao coração da transformação. Porque reconhecer o problema é importante, mas aquilo não é suficiente. Muitas pessoas reconhecem que estão em pecado, que estão entristecendo o Espírito Santo, mas continuam exatamente do mesmo jeito. Sabem o que está errado, mas não fazem nada para mudar. E sabe por quê? Porque elas não entendem verdadeiramente o que é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso é aquele sentimento que vem depois que você descobre que fez algo errado. É aquela aflição, aquela angústia que toma conta de você quando você vê as consequências dos seus atos. O remorso é passivo. Arrependimento é ativo. Arrependimento é uma mudança de direção. É um giro completo de 180 graus em relação àquilo que você estava fazendo. A palavra grega para arrependimento é metanoia, e ela literalmente significa além da mente. É um mudar de pensamento que resulta em uma mudança de ação. Não é apenas dizer lamento ter feito isso. É dizer, não vou fazer mais isso, e vou virar completamente a direção em que estava caminhando. É transformação real, visível, prática, e é exatamente isso que Deus quer de você. Não que você simplesmente se sinta mal por seus pecados. Deus quer que você mude, quer que você se levante, que você limpe o pó, que você caminhe para a direção oposta. Porque um Deus que quer que você continue entristecido, que continue preso, que continue separado dele, não seria um Deus de amor. Seria um Deus cruel. Mas o Deus da Bíblia não é assim. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, renovação. A palavra te convida constantemente à mudança, à transformação. Porque Deus não quer que você fique como está. Ele quer que você cresça. Mas entenda, essa transformação não começa com você tentando mais forte.
Não começa com você se esforçando mais. Começa com confissão, com você humildemente admitindo em oração aquilo que você fez, com você nomeando especificamente os pecados que você tem tolerado. Não de forma genérica dizendo, Deus perdoa meus pecados, mas de forma concreta. Deus, perdi a paciência com minha filha. Falei mal de meu colega pelas costas. Guardei raiva contra meu irmão. Fui egoísta naquela situação. Porque quando você confessa especificamente, quando você nomeia exatamente o que fez, você está reconhecendo a realidade do seu pecado. Você não está mais tentando minimizá-lo ou justificá-lo. Você está dizendo a verdade. E é nessa verdade que a liberdade começa. E depois vem o arrependimento genuíno, aquele arrependimento que muda você de verdade. Aquele que faz você chorar, não porque você foi descoberto, mas porque você finalmente vê o quanto sua desobediência tem magoado aquele que o ama incondicionalmente. Quando você realmente compreende que cada pequeno pecado, cada pequena desobediência, cada pequena escolha de se afastar de Deus magoa o Espírito Santo que habita em você, algo muda. Há uma passagem em 2 Coríntios 7:10 que encapsula isso perfeitamente. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação, e não deixa arrependimento. Mas a tristeza do mundo produz morte. Existe uma tristeza de Deus e uma tristeza do mundo. A tristeza do mundo é aquela que apenas o faz sentir culpado, fracassado, sem valor. É aquela que o empurra para baixo, para mais escuridão, para mais pecado. Mas a tristeza de Deus é diferente. É aquela que o faz enxergar o tamanho do que você fez, mas ao mesmo tempo o aponta para a graça. É aquela que gera verdadeiro arrependimento. É aquela que transforma. Quando você realmente se arrepende, quando você confessa seus pecados a Deus com o coração aberto, algo extraordinário acontece. Você experimenta aquilo que a Bíblia chama de limpeza. É como se uma nuvem grossa que estava cobrindo o céu da sua alma se dissipasse e de repente você conseguisse respirar de novo. Conseguisse sentir o peso saindo dos seus ombros. E então vem a restauração. Não imediatamente no sentido de que todos os seus problemas desaparecem, mas sim no sentido de que você recupera aquela comunhão com Deus que havia sido perdida. Você recupera a capacidade de ouvir sua voz com clareza. Você recupera aquela paz que ultrapassa todo o entendimento. Salmos 32, 1 e 2 descrevem isso magnificamente. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Que descrição linda! Bem-aventurado, abençoado. É assim que você se sente quando é genuinamente perdoado. Mas aqui está a verdade que não pode ser ignorada. Esse arrependimento não é um projeto único. Não é algo que você faz uma vez e fica resolvido para sempre. Arrependimento é um modo de vida. É uma postura contínua de confissão, de vigilância contra o pequeno pecado que quer se aninha na sua vida. É por isso que em Mateus 26:41 Jesus diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar. Estar atento. Estar sempre na postura de examinar a sua vida, de confessas os pequenos pecados, de manter a comunhão com Deus clara e sem entulho. Porque quando você vive assim, quando você faz desse arrependimento contínuo um hábito da sua alma, você não dá espaço para o Espírito Santo ser entristecido. Você o honra, você o respira, você o deixa trabalhar em você de forma plena, sem obstáculos. E é aí que a vida espiritual verdadeira começa. Não nos picos emocionantes de uma reunião religiosa, mas na disciplina tranquila de uma vida entregue, de uma vida que a cada dia escolhe fazer a coisa certa, de uma vida que confessa e se arrepende e que prossegue. Quero que você entenda agora o que acontece quando você escolhe manter essa comunhão clara com Deus, quando você vive essa vida de vigilância, de confissão contínua, de arrependimento genuíno, porque as consequências não são invisíveis ou intangíveis, são reais, são visíveis, são transformadoras. Quando você não entristece o Espírito Santo, quando você mantém a comunhão limpa e clara, você experimenta primeiro uma paz que não tem explicação lógica.
É aquela paz que o mundo não consegue dar. É aquela paz que a Bíblia descreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pense bem naquilo. A paz de Deus. Não a ausência de problemas. Não a vida sem dificuldades. Mas uma paz interior que permanece mesmo quando tudo ao seu redor está caindo em pedaços. Você passa por uma perda, mas tem paz. Você enfrenta uma injustiça, mas tem paz. Você lidia com uma doença, mas tem paz. Porque você sabe que Deus está contigo. Porque você sente a presença do Espírito Santo em você. E quando você tem essa paz, outras coisas começam a se transformar. Você fica mais paciente. Porque quando você está em paz, você não reage impulsivamente. Você não explodir diante da primeira provocação. Você consegue respirar. Você consegue pensar. Você consegue responder ao invés de apenas reagir. Você fica mais generoso. Porque quando você está em paz, quando você está seguro no amor de Deus, você não tem medo de dar. Você não acha que está faltando algo. Você sente abundância, mesmo que materialmente não seja rico. E essa sensação de abundância faz você querer compartilhar. Você fica mais sábio. A Bíblia diz em Tiago 1:5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e ser-lhe-á dada. Quando você está em comunhão com Deus, quando você não entristece o Espírito Santo, você tem acesso direto à sabedoria divina. Você consegue ver as situações com clareza. Você consegue tomar decisões que alinham com a vontade de Deus, ao invés de apenas com seus desejos temporários. Você fica mais resiliente. Isso é crucial para essa fase da vida, porque você já passou por perdas, você já sofreu desilusões, você já foi ferido, e aquilo deixa cicatrizes. Mas quando você está em comunhão com Deus, quando o Espírito Santo te fortalece, você consegue se levantar, você consegue prosseguir, porque sua esperança não está em circunstâncias, mas em Deus. E o mais importante, você fica mais parecido com Jesus, aquilo que a Bíblia chama de santificação. Porque quanto mais você se arrepende, quanto mais você confessa seus pecados, quanto mais você afasta do pequeno desobediência que entristecia o Espírito, mais você se parece com Cristo. A Romanos 8:29 diz, porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser conformado à imagem de Jesus. Isso é o propósito final. Não apenas ser salvo, não apenas ter vida eterna, mas ser transformado aqui agora nesta vida para parecer cada vez mais com aquele que é a perfeição, a santidade, o amor, em sua forma mais pura. Mas agora, quero que você entenda o lado oposto também, porque é importante que você veja com clareza o que está em jogo. Quando você continua entristecendo o Espírito Santo, quando você não se arrepende, quando você justifica e racionaliza o pequeno pecado, o que acontece? Você começa a perder sensibilidade espiritual. É como um entorpecimento. No início, você sente a tristeza do Espírito Santo claramente. Você sente aquela angústia de estar separado de Deus. Mas quanto mais você ignora, quanto mais você justifica, menos você sente. A consciência vai ficando mais insensível. E isso é perigoso, porque uma consciência insensível é uma consciência que pode levar você muito longe do caminho. Você começa a confiar em si mesmo ao invés de em Deus, porque quando você não está em comunhão com Ele, você não consegue ouvir sua voz. Então você segue seu próprio julgamento, e seu julgamento é sempre imperfeito, sempre enviesado por seus próprios desejos e temores. Você começa a experimentar vazio, aquele vazio que nenhuma coisa material consegue preencher, aquele vazio que nenhuma experiência consegue satisfazer, porque você foi feito para estar em comunhão com Deus, para habitar nele. E quando você escolhe se afastar, aquele vazio cresce. A vida se torna cinzenta, monótona, sem propósito. E pior ainda, você passa a passar esse vazio para os outros, para sua família, para aqueles que você ama, porque você não consegue dar aquilo que não tem. Se você está vazio, sua presença transmite vazio.
Se você está desesperado, sua presença transmite desespero. Se você está separado de Deus, sua influência empurra os outros para longe dele também. É por isso que Efésios 4, 29 e 30 formam um par tão importante. Nenhuma palavra desonesta saia da vossa boca, mas somente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. As palavras que você fala e a tristeza que você causa ao Espírito estão conectadas. Quando você entristece o Espírito, você fica cheio de palavras desonestas. De palavras que machucam ao invés de edificar. De palavras que afastam ao invés de aproximar. Então a questão que fica para você agora é: qual caminho você vai escolher? O caminho da comunhão clara, que resulta em paz, paciência, generosidade, sabedoria e transformação? Ou o caminho de entristecer o Espírito Santo, que resulta em vazio, insensibilidade, confusão e morte espiritual? Porque a escolha é sua, todos os dias, em cada momento. Você pode escolher a confissão ou escolher a justificativa. Você pode escolher o arrependimento ou escolher a racionalizando. E cada escolha tem consequências que ecoam não apenas em sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Obrigado por abrir seu coração para essa mensagem. Porque o que você ouviu hoje não foi apenas palavras, foi um convite. Um convite para que você retorne àquela comunhão profunda com Deus que você talvez tenha perdido. A partir de agora, a escolha é sua. Você pode continuar como está, entristecendo o Espírito Santo dia após dia. Ou você pode se arrepender, pode confessar, pode recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal agora. Clique no sino para não perder as próximas pregações que virão. Curta este vídeo, comente sua experiência e compartilhe com alguém que precisa ouvir isto. E mais uma vez, no primeiro comentário fixado abaixo, você encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Uma jornada real de transformação. Apenas você e Deus. Que Deus abençoe sua vida.